em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Pai, seja convosco, amém? Sente no seu lugar. Sei que você já está um tempão aí de pé. Sente. O pastor já deu alguns avisos, mas eu quero aproveitar. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu quero aproveitar para já compartilhar alguns avisos. O pastor já falou a respeito do culto de domingo, então não vou repetir. Só quero parabenizar a igreja, porque eu tenho certeza que cada um aqui fez a sua parte. Amém? Convidados, seus familiares. Então foi uma noite extraordinária. E eu creio que o Senhor tem esse crescimento para a sua igreja. Eu quero compartilhar com você a data do nosso batismo. Quem quer saber aí? Amém? Anote na sua agenda, nosso próximo batismo vai ser dia 20/10, que é quando encerra os nossos ciclos da Casa de Paz, da Escola Bíblica. Então, 20/10, se você conhece alguém que não é batizado, você já marca o nome dessa pessoa, começa a orar, começa a interceder, porque eu creio que muitas pessoas vão ser batizadas nesse dia. Quantos creem nisso? Amém. Gente, quem está vivo aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. E outro aviso importante é que eu senti falta de algumas pessoas na escola bíblica. Não sei quantos já sabem, mas nós voltamos à escola bíblica esse domingo. E você faz parte disso, então não falte, não deixe de estar aqui presente, participando da escola bíblica. Amém? No final do culto nós estaremos entregando para você esses adesivos aqui. Eu não sei se vai dar para todos, né? Se não der, a gente entrega para quem der e aí a gente manda fazer mais para entregar, tá certo? Gente, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu quero que você, nesse momento, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19. Queria que colocasse um fundo musical, tem pra gente? Ah, internet. Tá, então te articula aí, Emerson, vê como é que faz. Um celular, né? Legal. Atos, capítulo 11, versículo 19. Glória a Deus. Gente, antes de nós lermos esse texto, eu quero posicionar você onde você está. Você está no Ousado Amor Academy. Qual é a proposta desse culto? É um culto, como você já sabe. É um momento de adoração, um momento de oração, de edificação da nossa fé. Mas diga assim, é um momento de maturidade da nossa fé. Então, nesse dia, nós estamos aqui, não necessariamente para compartilhar uma palavra evangelística. Não que isso não possa acontecer. Mas estamos aqui para nós compartilharmos algo que vai ser um alimento sólido, amém? Para o membro, para aquele que está caminhando na fé. Então, essa é a visão da nossa terça-feira. Eu quero que você entenda o que você está fazendo nesse lugar. Você está se fortalecendo. Quantos vieram buscar mais de Deus? Quantos vieram se fortalecer, receber capacitação? Amém? Então é isso que nós vamos fazer. Atos capítulo 11, versículo 19. Vamos ler? Diz assim, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Glória a Deus. Seremos breves, não se preocupe. Todos acharam? Posso ler? Atos 11, 19. Diz assim. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Glória a Deus. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Glória a Deus. Querido, essa noite eu quero que você já fale para a pessoa do seu lado o tema da nossa mensagem. Diga para essa pessoa, seja um Barnabé. Eu sei que talvez você não esteja entendendo porque que eu disse para você falar isso. Mas eu creio que daqui a pouquinho você vai entender. Amém? Eu quero que você... Esse texto que nós lemos aqui, ele vai falar um pouquinho a respeito de Barnabé.
E eu creio, irmãos, que o momento que nós estamos vivendo como igreja, que é um momento de crescimento. Amém? Quantos estão ligados aí? Amém. Então não se distraia. Eu sei que as crianças correm, uns gritam, mas preste atenção. Esse tempo que nós temos vivido na nossa igreja, nós temos nos alegrado muito. Um tempo de crescimento. Nós temos tido casas de paz, nós temos tido as células, têm se multiplicado, pessoas têm aceitado Jesus. Quantos ficam felizes por isso? Você não fica feliz quando alguém se rende a Jesus? Não é uma alegria tão grande no nosso coração? Agora eu imagino a alegria que seja no coração de Deus. Ver pessoas se convertendo, pessoas entregando a sua vida, se reconciliando, voltando aos caminhos do Senhor. E eu creio que Deus ele tem plantado essa semente do crescimento, porque a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É o próprio Espírito Santo que tem dado o crescimento para essa igreja. Isso não nos isenta de fazer a nossa parte, eu creio. Nós temos pregado sobre isso. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito de Barnabé, porque a história de Barnabé me inspira muito. A história de Barnabé, ela traz para mim a visão de alguém que eu desejo me tornar. De alguém que tem características de uma pessoa que é ganhadora de almas, amém? Quantos querem ser ganhadores de alma aí? De uma pessoa que não somente se preocupa em ganhar almas, mas é uma pessoa que cuida bem. É uma pessoa que discipula, é uma pessoa que acompanha, amém? É uma pessoa dedicada. Uma pessoa que se entrega de verdade. E eu creio que o crescimento que Deus ele tem derramado sobre a nossa igreja é um crescimento que vai acontecer na medida que Barnabés vão se levantar. Por quê? Porque você é o Barnabé desse lugar. Você vai ser a pessoa que vai ajudar outras a permanecerem na presença de Jesus. Você vai ser a pessoa que vai cuidar bem da sua célula, dos seus discípulos. Você vai ser esse instrumento de Deus que vai ganhar muitas almas para Jesus. Amém? Só uns 3 disseram amém. Eu creio que o Senhor já tem derramado um crescimento. Mas o crescimento ele acontece quando nós nos posicionamos. Quando eu entendo que o crescimento também passa por mim. Quando eu me responsabilizo. Amém? Eu creio que a gente já falou tantas vezes sobre isso aqui, não é novidade para você. Barnabé, queridos, eu quero que você conheça um pouquinho da história de Barnabé essa noite. Eu vou tentar ser breve, porque o nosso tempo já está ultrapassado. Barnabé era um homem abnegado, amém? Tem aqui algumas referências a respeito de Barnabé, nós lemos Atos capítulo 11, já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a primeira citação de Barnabé na Bíblia está lá em Atos capítulo 4, versículo 36. Você não precisa abrir, se você quiser escrever e depois ler na sua casa, faça isso. Atos 4, 36 é a primeira citação de Barnabé. E lá diz que ele era um levita natural de Chipre e era uma pessoa abnegada. Por que era uma pessoa abnegada? Porque lá no livro de Atos diz que ele vendeu uma propriedade sua muito cara. E ele depositou todo esse valor aos pés dos apóstolos. Para que Barnabé fez isso? E eu me pergunto, quem faria isso, né? Vender uma propriedade sua. Quem sabe hoje uma propriedade avaliada em 500 mil, em 1 milhão, não sei. Barnabé vendeu aquilo e falou, olha, está aqui, eu deposito aos pés dos apóstolos. Porque ele queria ver o crescimento do reino de Deus. E o crescimento também acontece quando nós contribuímos. Quantos creem nisso? Barnabé era uma pessoa abnegada, não é qualquer pessoa que faz isso. Não é verdade? Não é tão comum nós vermos isso, mas Barnabé era esse tipo de pessoa. Outra coisa interessante que nós vemos na história de Barnabé é que Barnabé não era o nome dele. Pergunte para a pessoa do seu lado, qual era o nome dele então? Quem sabe qual era o nome dele? Se alguém souber, fala aí, tá? O nome dele era José. Mas espera aí, pastora, chamava de Barnabé por quê? Porque Barnabé era um apelido que ele tinha. E esse apelido caracterizava quem Barnabé é. Não é assim que acontece com o apelido? A pessoa cabeçuda, a gente fala, lá vai o cabeçudo. A pessoa, de repente, não toma banho, a gente fala um apelido coerente com aquilo. Não é assim que acontece no nosso meio? É careca, lá vai o careca. Não é assim? Barnabé tinha um apelido, mas não era ruim. Glória a Deus, era bom. Sabe qual era o apelido de Barnabé? Encorajador. Glória a Deus. Quantos gostariam de ter esse apelido aí? Barnabé significa encorajador. Barnabé significa aquele que vai ao lado, aquele que ajuda. Não é bom ter um apelido desse? Era isso que Barnabé era. Barnabé era esse tipo de pessoa que, como eu sou uma vez citou, não larga presa.
caminha junto, cola na pessoa, cuida, ama. Quantos querem ser como Barnabé? Barnabé era essa pessoa. E depois nós vemos uma outra citação de Barnabé, que mostra que ele foi um grande instrumento para Paulo ser inserido na igreja. Eu vou só ler o texto para você ouvir. Diz assim, Atos 9, 26, preste atenção. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas, diga-se mais, Barnabé, segura aí, tomando consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Barnabé foi o instrumento pelo qual o apóstolo Paulo, que até então era Saulo, foi inserido na igreja de Jesus. E por que Saulo teve dificuldade de ser inserido? Porque Saulo era quem sabe? O que Saulo era? Perseguidor. Imagine se nós temos alguém que nos persegue, nos aprisiona, nos leva para o cárcere, nos apresenta para a morte. E de repente essa pessoa se converte a Jesus. Será que a gente vai acreditar na conversão dela? Talvez não. Deve ser um espião no nosso meio. Quantas pessoas, essa semana eu ouvi uma pessoa que ouviu um testemunho de alguém que se converteu. E essa pessoa que se converteu, ela se converteu de uma religião. E quando ela se converteu, a outra pessoa que ouviu esse testemunho de conversão, ela falou assim, mas cuidado, pode ser uma pessoa infiltrada do diabo na igreja. Eu sei que isso existe. Mas deixa eu te falar algo. Quando alguém se achega para Jesus, nós precisamos dar um voto de confiança. Não é verdade? Quando alguém se entrega para Jesus, eu não estou no papel de julgadora dessa pessoa, eu preciso ser alguém que vai introduzi-la na igreja, que vai ajudar, que vai incentivar e que vai dar oportunidade dessa pessoa realmente mostrar quem ela é. Porque a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Se essa pessoa não for de Deus, os frutos serão manifestos. Mas eu não posso correr o risco de condenar alguém que pode estar voluntariamente se apresentando ao Senhor, verdadeiramente se colocando à disposição do reino. Quantos entendem isso? Então Saulo foi julgado, e a Bíblia diz que Barnabé foi aquela pessoa que colou nele e que apresentou ele para os apóstolos. Glória a Deus. Olha só que bênção. Chegou lá para João, chegou para Tiago e falou, olha assim, está aqui, olha, esse aqui é Saulo. Olha, ele passou uma situação assim, ele era perseguidor, mas ele teve encontro com Jesus. E por causa do aval de Barnabé, aquelas pessoas passaram a acreditar no testemunho daquele homem. Acho que quer faltar energia, né? Estou sentindo, está uma queda de energia. Quantos estão entendendo? Amém? Então Barnabé, gente, ele fez ou não fez a diferença? O que você acha? Fez, muita diferença. Depois Barnabé, resumo, enviado para Antioquia. Esse aqui é o texto que nós lemos. Só para a gente já ir aí caminhando para o final. Esse é o texto que nós lemos. Atos capítulo 11, presta atenção. Barnabé foi enviado para Antioquia. Se faltar energia, não se preocupe, que a gente se aproxima, a gente vai conseguir. Barnabé foi enviado para Antioquia. E quando ele chegou lá, sabe por que ele foi enviado para Antioquia? Porque foi a primeira igreja de gentios, de pessoas que não professavam a fé dos judeus, que não professavam o judaísmo. É a primeira igreja. Então eles pensaram, quem vai ser mais coerente para cuidar dessas pessoas? Quem que eles enviaram? Barnabé. Porque Barnabé era essa pessoa. E aqui onde nós lemos nos diz que Barnabé viu graça nessas pessoas, que Barnabé se alegrou com essas pessoas. E Barnabé não somente fez isso, ele foi buscar Saulo, que estava lá em Tarso, e trouxe para pastorear aquela igreja. E como você já conhece a história, depois eles foram para uma viagem missionária, depois eles se separaram porque eles brigaram a respeito de João Marcos. Barnabé, aquele coração de discipulador, quis cuidar de João Marcos e Paulo não concordava. Barnabé não desistiu de João Marcos, mas Paulo desistiu e eles tiveram que se separar. E lá na frente você vai ver que Paulo reconheceu a importância de João Marcos no seu ministério. Porque é muito importante nós não desistirmos das pessoas. Barnabé tinha esse coração. E essa noite eu quero compartilhar com você algumas verdades baseadas nesse cenário da igreja que nós temos vivido. Porque Deus quer nos despertar para nós sermos Barnabés. Amém? Para nós termos esse coração que cuida, que acolhe, que ama, que cola nas pessoas, que vai buscar na casa se for necessário para vir até o culto, que vai evangelizar para trazer pessoas para a sua célula.
Pessoas que não vão colocar dificuldade para fazer uma casa de paz ou para abrir uma célula na sua casa, mas vão falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Usa a minha vida como instrumento. Barnabé era diligente naquilo que ele fazia, e não é à toa que ele está registrado na palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você rapidamente algumas verdades. A primeira é mais importante você integrar alguém à igreja do que somente levar essa pessoa a aceitar a Cristo. Preste atenção nisso. O que eu estou dizendo para você? Que existem pessoas que elas aceitam a Jesus, mas elas aceitam por diversas razões. Existe uma razão pela qual nós precisamos nos entregar a Jesus e que torna isso genuíno, é quando há arrependimento. É quando há verdade dentro de nós. Amém? Mas existem pessoas que elas às vezes entregam a vida para Jesus porque elas estão interessadas em alguém que está aqui na igreja. Não é assim? Ou então elas querem algo, ou então alguém quase que empurrou elas a fazer isso, mas não era verdadeiro, não era de coração. E aqui nós estamos aprendendo, segundo aquilo que nós aprendemos com Barnabé, que é mais importante nós integrarmos uma pessoa à vida da igreja do que precipitadamente forçar essa pessoa a aceitar Jesus. Sabe por quê? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, lembro na Cidade Velha, uma pessoa que ela participava de tudo. Ela ia para as comunhões, ela ajudava, né? Eu posso até dar um exemplo bom é a Bel. Quantos conhecem a Bel aí? A Bel da Cidade Velha? Pois é, a Bel, ela não tinha entregue a vida para Jesus. Mas se precisasse de algo, era alguém que estava lá para ajudar. Ela participava das comunhões, dos cultos, ajudava no que fosse necessário. E até que um dia, ela entregou a vida para Jesus. Como consequência de estar tão integrada na igreja. De estar tão envolvida nesse ambiente, ouvindo a palavra, sendo transformada, que chegou o momento que ela entregou a vida para Jesus. E até hoje ela está firme e forte no Senhor. Amém? Então é mais importante você ser como um Barnabé e integrar as pessoas, ou seja, sem pressão, você vai o quê? Envolvê-las na sua célula, trazer para perto de si, acompanhá-las, discipular essas pessoas, transbordar a vida de Jesus que existe em você, amém? E naturalmente essas pessoas, elas vão tomar a sua própria decisão por Jesus. Glória a Deus. Cadê o seu glória a Deus aí? Segunda coisa, e esse primeiro ponto, queridos, fala de comunhão. É você estar próximo das pessoas. Eu ia passar para o segundo ponto, mas eu quero só resumir, encerrar dando esse exemplo. É você não sair apressadamente do culto. Porque às vezes é nesse ambiente que tem pessoas que estão convidadas, que não estão integradas, que você vai ser um instrumento para integrar. Amém? É você não estar mais preocupado na sua célula, no lanche que está gostoso, mas sim em acolher os convidados que estão naquele ambiente. Se sobrar lanche, tudo bem, mas não é o seu foco. Qual é o seu foco? Diga assim: integrar. É você acolher bem as pessoas. É você ter comunhão com as pessoas. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, diga assim: precisamos investir em pessoas com diligência e amor. E isso fala de pastoreio, de discipulado. Nós precisamos ter o coração do bom pastor. E a Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então o que é isso daqui em resumo para a gente? É você se preocupar quando alguém se ausenta da igreja, da sua célula. É você não ter aquela visão de que só o pastor tem que visitar, que só o pastor tem que orar, mas você puxa para você a responsabilidade de ser um pastor da sua célula. De ser alguém que se preocupa com as pessoas. Quantos estão entendendo aí? É mais importante você agir dessa forma, porque nós precisamos ter esse coração de Barnabé, e isso exige de nós o quê? Diga assim: diligência e amor. Diligência é você ser uma pessoa esforçada naquilo que você faz. Isso é diligência. É você não deixar as coisas para depois, mas você notar que algo está saindo do prumo e você rapidamente vai lá e se coloca à disposição. É você ser proativo, você não esperar o seu líder lhe mandar, mas você ser aquela pessoa que fala: Senhor, eu estou à tua disposição. O que o Senhor quer fazer hoje na minha vida? A vida de quem que eu vou ser um instrumento nesse dia? E a terceira coisa, para nós encerrarmos, eu disse que ia ser breve. Diga assim: o crescimento acontece na medida que os Barnabés batem no seu peito, que os Barnabés se multiplicam. Amém?
O crescimento que nós temos sonhado para esse lugar, ele vai acontecer na medida que esses Barnabés se multiplicam. Porque eu pergunto para você, o que adianta Deus mandar 1000 pessoas para esse lugar, se não tiverem Barnabés para cuidar dessas pessoas? Se isso acontecer, sabe o que é que nós seremos? Uma igreja rodoviária. O que é uma igreja rodoviária? É uma igreja que tem até muito movimento, muita gente, mas ninguém fica. As pessoas estão ali rotativamente na igreja. Hoje é uma turma, domingo é outra turma, terça que vem já não é você que está aqui, já é outro povo que está aqui. E aí sabe o que acontece? Muitas igrejas vivem essa realidade. Parece que há crescimento, mas não há crescimento. Porque não há multiplicação verdadeira, porque não há desenvolvimento de liderança, porque não existem pessoas que cuidam, que se responsabilizam. Você está entendendo, gente? E é isso que o Senhor ele quer gerar no nosso coração. Então essa noite, o recado que o Senhor ele quer nos dar é: gera em mim um coração de Barnabé. Um coração que acredita nas pessoas. Um coração que, apesar do passado e do histórico, se coloca à disposição para ajudar. Se coloca à disposição para amar, para acolher, para integrar na célula, na igreja. Se coloca à disposição para discipular. Eu quero dizer algo para você, nós estamos essas semanas retomando o discipulado. Eu sei que para muitos, talvez o discipulado ainda não tenha tido tanto prosseguimento, para outros estão levando muito a sério, cada um tem uma realidade. Mas eu quero dizer algo para você, Barnabé é alguém que discipula, amém? É alguém que se responsabiliza. Eu quero deixar essa palavra para você. Se você é um discipulador, se você é um discípulo, se coloque à disposição. A visão dessa igreja, diga assim, é célula e discipulado. Porque o discipulado é o coração da célula. O crescimento vai acontecer quando você e eu nos tornarmos Barnabés. Pessoas acolhedoras, pessoas que acreditam, pessoas que investem, pessoas que dedicam tempo, porque discipulado toma tempo, leva tempo. Pessoas que são abnegadas, que abrem mão da sua vida, dos seus bens também, porque foi assim com Barnabé. Pessoas que abrem mão, às vezes, até de estar um pouco mais com a sua família, ou de dormir mais cedo, mas ficam, porque tem um propósito no seu coração. Porque estão olhando para alguém que precisa ser cuidado, amém? Então eu quero deixar esse dever de casa para você na sua célula, observe na sua célula. Se você como líder tem tido o coração de Barnabé, se a sua equipe está tendo o coração de Barnabé, e se não está, passe essa visão. Ore para as pessoas, compartilhe essa visão com elas. Para que dentro da nossa igreja, quando alguém entrar nesse lugar, eu quero encerrar dizendo isso para você, quando alguém entrar nesse lugar, que essas pessoas sintam que essa igreja é um pedacinho do céu. Amém? Que elas sintam, é possível isso, pastora? É possível. Tem problemas? Tem. É verdade, o céu não vai ter problemas, aqui vai ter. Mas eu quero que pelo menos seja um pedacinho do céu. Que alguém entre nesse lugar e ela sinta uma atmosfera de amor. Uma atmosfera de acolhimento. Porque o diabo, ele já faz o julgamento dele aí fora. E quando alguém entra aqui, essa pessoa tem que ser abraçada, tem que ser acolhida desde o diaconato, desde os voluntários, até o término do culto, durante a palavra, louvores, tudo que acontece aqui é um acolhimento de Deus para essa pessoa. E principalmente quando o culto termina, porque quando o culto termina, na verdade ele não terminou, ele continua. Você tem que estar ligado, eu tenho que estar ligado, para quando o culto terminar, nós vermos quem são as pessoas que estão aqui, pessoas que às vezes nunca vieram, pessoas que são convidadas, e você colar nessas pessoas e ser um Barnabé para ele. Envolver na sua célula, convidar para estar com você no culto de domingo, porque eu creio que através dessa atitude de amor, um exército forte vai ser levantado nesse lugar. 80 pessoas, amém, é o nosso alvo. Mas quantos creem que o Senhor vai nos surpreender? Você crê nisso? Então você faz parte desse projeto. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, que eu quero orar.